E também tinha essa coisa de eu pensar que não, eu sou quem eu sou, não mudaria pra ninguém. E com o tempo, com a maturidade, eu fui vendo que, assim, ó, pra um relacionamento dar certo, ninguém é perfeito. Ninguém é. Só quem é perfeito é psicopata, narcisista. E só nos primeiros 3 meses. Exatamente. Então você tem que aceitar ter uma pessoa com defeitos, falhas, e que você tem que ceder um pouquinho ali, a pessoa tem que ceder um pouquinho ali, e aí você cria uma conexão genuína. Porque também achar que todo mundo vai te engolir, que você não tem que ceder nada, também não é realista. Sim. Mas se a gente ir nessa linha já, não, é normal ceder no relacionamento, e não ter cuidado do que é a sua essência, você pode acabar cedendo demais. Então essa linha é um pouco tênue. Muito. Mas muito. É o jeito de ir descobrindo, né? Muito. E assim, a gente realmente é o que você falou, assim, eu desse jeito que sou, né, que ninguém acredita, né, que eu sou romântica, as pessoas acham que eu sou muito assim, você tá bom, você não tá bom, vira as costas. Não, nem sou assim. Eu vivi um relacionamento de 20 anos, aonde era um relacionamento extremamente abusivo. Eu era assim, eu deixava realmente ser dominada, ser mandada, deixava total. E quem me conhece, né, fala assim, hoje quando eu conto isso para as pessoas que me conhecem há pouco tempo, falam assim, nunca. Você nunca. Eu sim. Eu sim, gente, eu sim, e eu não via. Quando eu estava envolvida ali, eu não via. Eu justificava toda a característica na vida da pessoa, na criação da pessoa, e não realmente no que aquilo era um absurdo. A gente tende a justificar a pessoa assim, não, ela só tá mal orientada, ou ela passou por um problema muito grave, até a gente descobrir que não, às vezes é mau caratismo mesmo. Sim. E mesmo que a pessoa tenha um grande problema ou passou por coisas que justifiquem aquele comportamento, não cabe a gente a ser centro de reabilitação. Exatamente. E a gente, né? Mulheres, então, tem muito disso, né? Desse cuidado e querer ser centro de reabilitação. Não, porque eu vou saber orientar ele. Se é falta de orientação, se é porque ele eu vou colher. Falta de cuidado, né? Eu vou transformar. Você fica tão doente quanto. Super. E como eles, no início, pareciam pessoas perfeitas, a gente viveu aquele iniciozinho bom, quando começa a ficar ruim, a gente pensa, não, mas eu não tô louca, eu vivi aquilo. Aquilo é quem ele realmente é. Exato. Isso aqui é um momento ruim. Você fica voltando, né? Eu vou conseguir voltar. Deve ser alguma coisa que eu fiz, que mudou isso. Eu li um livro, uma vez, que é Mulheres que Amam Psicopatas. E explicava por que as mulheres, às vezes, mais donas de si, mais exuberantes, assim, acabavam indo para relacionamentos abusivos. E porque eu também, já passei por situações muito ruins, que ninguém nunca imaginaria que eu teria algum problema com isso, justamente por ser uma pessoa que, sabe, é dona de si, vai lá e acontece e tal. E o que o livro estava explicando é que como nós somos, digamos, a gente sabe o que a gente quer, a gente acaba sendo um pouco intensa, a gente não tem medo de se arriscar. E esses caras conseguem ler isso e já, parecer igual, né? Eles tentam espelhar como a gente é pra gente sentir que a gente tem uma conexão, assim, super genuína. Exatamente. Que, nossa, conexão de almas e tal. Mas é uma competência deles lá de conseguir espelhar isso. Só que o nosso é verdadeiro, a gente bancaria aquilo, a gente se apaixona de verdade. O deles é mentira. E depois a gente vai quebrando a cara e eles vão tentando manipular tudo pra daqui a pouco você pontuar uma coisa que ele fez de errado, daqui a pouco você tá pedindo desculpa por ter pontuado aquilo. Total. A pessoa faz mal a você e você se sente culpada. Você fala assim, nossa, não, eu devo ter feito alguma coisa realmente, eu errei em algum momento. Nossa, mas não tem que se sentir culpada, ele faz de uma maneira com que ele te maltrata, te humilha e você se sente culpada no final, porque você que criou aquela situação. É muito louco, né? Eles trabalham muito com culpa. Eu acho que, em certa ponto, é porque a nossa sociedade já tende a deixar as mulheres se sentir culpadas ou com medo ou preocupadas com tudo, sabe? A gente tem que sentar direito, tudo qualquer coisa a culpa é nossa. Exatamente. E aí eles usam isso com facilidade, porque tá no nosso inconsciente, então já é uma ferramenta que tá ali. Eu lembro, eu tive 2 relacionamentos, assim, abusivos, e o meu primeiro, eu tinha 20 anos, eu consegui sair lá com os meus 22, e eu lembrava que foi assim, eu não sabia ainda o que estava acontecendo, mas eu sabia que de tempos em tempos aconteceu alguma coisa de, inegavelmente grave, e no que eu ia questionar ele aquilo,
daquilo, aconteceu alguma coisa na conversa que daqui a pouco eu tava chorando pedindo desculpa. Então, quando eu tive mais elementos de que tinha alguma coisa muito errada lá, eu sabia que eu tinha que sair sem dar satisfação. Porque se eu fosse falar com ele, ele ia dar um jeito de mudar. De manipular, né? Toda a história. Então eu saí, assim, escrevi uma carta falando que eu desejava tudo de melhor, que eu não estava num momento muito bom, assim, botei a culpa toda pra mim, pra não dar espaço pra esse diálogo. E aí ele usou como se eu fosse, fiz gaslighting, né, tipo, que eu que, tipo, sumi, e que as pessoas são, como é que, as pessoas são descartáveis pra você, tipo, me pintou como tipo, vilã, mimada, sabe? Né? E paciência, a gente sai do jeito que der. Sim, do jeito que der. O importante é conseguir sair, né? Na minha separação, eu não tinha como pedir separação. Eu não tinha como falar assim, vamos sentar e vamos conversar? Não tinha como. Isso era uma coisa que, no nível que já tava, eu não podia. Não tava dando pra isso. E eu tive que ele pra conversa, né? Ele saiu de casa, eu saí. E já tinha alugado um apartamento pra mim, já tinha mobiliado. Eu saí com a roupa do corpo e dos meus filhos. Olha, muita coragem. E comecei do zero. Eu larguei tudo, absolutamente tudo. E falei, deixa que depois a gente vê isso. É importante que nesse momento eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. Meu filho mais novo era muito pequeno. Falei, isso que importa agora. Né? E foi desse jeito. Porque senão eu não ia fazer. Porque a maneira de manipular, de botar a culpa em mim, sabe? De se fazer de vítima em alguns momentos, eu não conseguia, né? Aquilo eu ia pro telão e não fazia. Então, quando chegou no nível que eu fiquei doente, também eu precisei ficar doente, para entender que eu me manter ali, eu ia acabar morrendo daqui a pouco, eu tive que tomar uma decisão. E foi desse jeito. Eu não podia falar, não podia sentar, vamos conversar aqui, vamos falar mais uma vez, agora acabou. Não dava. Então teve que ser desse jeito. Olha, muitas histórias que eu ouvi foi justamente isso, que as mulheres acabam só conseguindo sair quando a vida, tipo assim, a saúde física delas tá em pauta. A gente já se sente doente. Teve um outro que eu saí, que eu senti que eu tava entrando num quadro de depressão e você acha, não, tadinho, não vou... Quem sou eu pra botar ele... pra me ajudar nesse momento tão difícil? Foi só terminar que eu fiquei ótima. É porque aquilo, né, oprime, né? Porque você tá no meio daquela situação, vai te oprimindo, vai te adoecendo. Eu fiquei num quadro de fibromialgia muito grave. Deu, assim, praticamente não tava andando. Nossa. Explica um pouco melhor o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma doença emocional, né? E ela atinge o seu corpo. E quando eu comecei a fazer... Quando eu travei, né? Na verdade, eu travei. Eu achei que eu tinha travado a coluna. Eu não mexia. E aí eu não levantava. Meu filho chorava no berço, eu não conseguia levantar. Eu falei, eu travei da coluna. Travei da coluna. E aí eu comecei aos médicos ortopedistas. Aí do ortopedista falou, não, você tem problema na coluna? Não é coluna. Reumatologista. E aí, tanto ia médico falando, cara, eu acho que você tá com fibromialgia. E eu nunca tinha ouvido falar em fibromialgia, né? Há 10 anos atrás, eu não sabia o que era isso. Aí eu fui procurar saber e comecei a ir aos médicos especializados e fiz o teste dos pontos da fibromialgia. Eu tenho 12 pontos, que são praticamente todos os pontos, né? Nossa. Da fibromialgia. E eu tava numa crise muito aguda, mas porque eu tava emocionalmente muito mal. E o que cura isso é estar bem emocionalmente? Então assim... Eu sou uma pessoa, assim, que eu não curto muito remédio, sabe? Uhum. E eu me via. Aí eu procurando a fibromialgia, eu comecei a fazer um exame e descobri que eu tô com problema no coração também. Imagina se o mundo cair, assim, tipo... Sim. Mas foi ótimo, porque a ficha teve que cair daquele jeito, sabe? Foi ali que eu tive que parar e falar assim, cara, ou eu, ou essa situação. Porque, assim, eu não posso continuar nisso, porque eu vou morrer. E ali eu tomei a decisão da minha vida, né? Porque realmente o meu problema do coração tinha que ter um tratamento que não podia ter muito estresse e tal, não sei o quê. E foi uma coisa, né, que eu tinha que me dedicar. Então você imagina, da noite pro dia, eu andava com saco de remédio. Eu tinha que tomar calmante, eu tinha que tomar relaxante muscular, eu tinha que tomar um remédio pra ligar, um remédio pra desligar. Era um remédio do coração. Jesus, olha, eu falava assim, gente, olha o que eu tô passando. E eu falava até pra ele, assim, eu não tô te culpando de nada não, porque
estresse, né? E a coisa me abalou emocionalmente, eu me permiti. Não posso culpar o outro, né? Porque é uma permissão nossa. A culpa é normalmente de quem faz errado, mas a gente tem responsabilidade Por porque se a gente, permitir. e se a gente não toma responsabilidade, a gente não se bota no lugar de conseguir sair daquela situação, né? E a decisão era minha. E você conseguiu. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu realmente encarei com muita lágrima, né? Eu fiquei um ano sem usar salto. Jura? Porque eu não conseguia, né? Eu não tinha firmeza na perna. Ah. E aí eu fiquei naquela batalha. E fazendo psicóloga, e tomando um monte de remédio, e desligando o organismo. E nisso, né, vivendo muito turbulento, a minha separação foi muito turbulenta, muito. Ele não facilitou pra... Não, muito pelo contrário, né, dificultou bastante. Mas assim, eu me mantive, sabe, no propósito. É muito difícil, porque eu escuto muitas mulheres também falando, né, e eu falo assim, cara, não faz de home point. Pensa, se programa, porque se você fizer de home point, você volta. Porque dá alguma coisa de errado. Exatamente, é dificuldade. Você passa dificuldade financeira, você passa dificuldade emocional, você passa problema de saúde. E você vai ficando sensível. Sim. Né? E é nessa hora que você pode voltar. Porque aquela pessoa virou uma dor familiar até, exatamente. Né? O ruim é familiar. Né? É aquilo que você está preso. E assim, eu lutei muito, sabe? Muitos momentos pra eu não voltar, porque eu falei assim, gente, tô passando por tanta coisa. É melhor voltar. Vai ficar mais fácil. Só que eu respirava e falei assim, cara, não vou fazer isso. Eu não cheguei até aqui. Que foi tão difícil eu tomar essa decisão pra fazer isso. Agora, aconteça o que acontecer, eu vou até o final, vou ver o que vai dar. Teve algumas outras coisas que você sentiu que te ajudou a te manter nesse foco? De repente, seus filhos? Então, meus filhos, acho que é número 1, né? Eu olhava pra eles e falava assim, tem que dar certo por causa deles. Porra, nada pode dar errado agora. Tem que encarar a minha vida e ir em frente. Eu vou chorando, eu vou com dor, mas eu vou. E assim, agora eu tenho que desbravar o mundo, né? Porque só tem eu. E assim, olha, o meu marido me humilhava muito, sabe? Muito, muito, muito. Ele me botava assim, em condições bem ruins. E eu acredito, e por muito tempo aquilo infiltra em você começa a acreditar, né? E quando eu me separei, eu falei, cara, que a minha vida não vai dar certo. Nada que eu for fazer vai dar certo a partir de agora. Então, assim, como é que eu vou viver, né? Como é que vai ser financeiramente? Como é que vai ser tudo? E quando eu peguei a franquia, eu fiz um acordo. Quando eu era casada, eu fiz um acordo. Eu falei assim, eu quero um valor ilusório, gente. Só pra mim, mas eu não vou precisar do dinheiro. Porque eu tô com a minha rescisão, eu vou segurando e eu quero que a loja dê certo. Quando eu me separo, como é que eu ia viver com aquilo, gente? Falei, ferrou. E o que o Walter tinha a ver com isso? Com a minha separação? Não tinha nada a ver com isso. Falei, eu tenho que arrumar agora um outro jeito de ganhar dinheiro também. Porque eu não posso chegar pra ele e falar assim, olha só, tudo que eu combinei com você, eu vou descombinar porque eu resolvi me separar. Ele não tem nada a ver com isso. Porque o combinado de vocês era, tipo, usar o dinheiro da franquia pra abrir outras franquias? Era isso? Não, assim, eu não queria pegar dinheiro retirada minha. Tá. Eu queria ficar reinvestindo. Sim. Mas pro negócio ficar saudável e crescer. Sim. Só que quando aconteceu isso, eu não tinha mais dinheiro, né? E aí eu comecei a fazer vários cursos e prestar serviços. Eu comecei a prestar consultoria de salão de beleza. Que ótimo. Né? Eu fui a alguns salões de beleza prestar consultoria, comecei a cobrar por isso. Eu fiz curso de maquiadora. E aí eu comecei a cobrar também, comecei a fazer maquiagem fora. E aí, realmente, eu não precisei. Mas eu me reinventei também, né? Pra não voltar. Porque você, então, conseguiu ter o seu negócio pra reinvestir no negócio e ainda criou novas fontes de renda. Sim. Que maravilha. Porque ninguém tem nada a ver com o nosso problema. Né? A gente criou o nosso problema, a gente tem que resolver ele. E no que resolve, você Eu não posso jogar no colo do outro, né? E graças a Deus eu fiz isso, sabe? Porque eu acho que isso é responsabilidade, né? Isso é responsabilidade sobre a nossa vida. Né? Que hoje o mundo também tá muito assim, aconteceu isso, deixa eu jogar o problema, olha só, tô sem dinheiro, me dá um vale. Tô sem dinheiro, não sei o que, faz não sei o que. Não sei o que, eu não vou poder fazer isso porque a minha casa encheu. Tipo, sempre as pessoas gostam de culpar coisas externas com coisas que, claro, beleza, até realmente aconteceu, mas se você não toma as rédeas da sua vida, né? Mas assim, isso aconteceu e você precisa resolver. Só que se você criar mais um problema,
Imagina, eu vou chegar pro... Exatamente, eu vou multiplicar o problema, não, eu tenho que ter solução, né? E foi dessa maneira que eu comecei a trilhar minha vida. E mesmo assim, eu vou te falar que muito dolorido, porque sem acreditar em mim até. Eu não acreditava. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que ia dar certo. Mas eu precisava ir. Você foi pelos seus filhos? Foi porque, tipo, era o caminho que tinha? Fingia que tava tudo bem para as pessoas e não tava nada bem. Mas essa é uma boa estratégia. Você vai fingir, finge-se primeiro e renasce autêntico depois. Exato. Mariquitano. E foi desse jeito aqui. E aí, quando surgiu a minha segunda loja, ali eu olhei e falei para Deus assim, nossa, eu acho que isso veio para tratar de mim. Veio para tratar minha alma, veio para tratar minhas feridas, minhas dores, sabe? Que quando veio e o shopping veio pedindo para que eu montasse a loja lá, eu não acreditava nisso. Eu falava, não é para mim, é pro Walter. Não, mas era pra você. E eles falaram assim, não, Bruna, mas a gente quer você como franqueada. Eu falei, não, mas eu não quero, eu não posso. É pro Walter. E eu falo pra você que eu chamei em 3 reuniões o Walter pra estar junto. E eu falava assim, cara, pega. Eu negociei tudo e falava assim, olha que negociação maravilhosa, pega. Mas era pra você. Eu falei, não, Bruna, eu não quero pegar. E eles falavam assim, Bruna, não é pro Walter, é pra você. E tudo que eu falava, assim, tudo, imagina os absurdos você pedir pra shopping, né? Você trabalha em shopping, você sabe. Você fala assim, não é pra mim, quer ver? Eu vou pedir isso daqui e eu já vou dizer não. Eu ia lá, tudo bem. Aí eu, não. Eu voltava pra casa, falava, não é possível. Falei, agora eu vou pedir isso daqui e eu já vou dizer não agora. Ia lá, não, tudo bem, Bruna. Eu falei, meu Deus. Então, assim... O universo tava abrindo as portas pra você. E eu não queria enxergar. E eu não queria enxergar. E assim foi sendo construído mais um sonho. E naquele dia da abertura daquela loja, eu olhei e chorava, assim. Porque muita coisa dentro de mim era mais do que uma loja, sabe? Era mais do que a abertura de um negócio. O significado daquilo, só eu sabia, sabe? Que era uma cura, sabe? A tratativa que estava sendo feita dentro de mim, de tantas coisas que estavam sendo quebradas, sabe? Que eu acreditei, que eu me sentia inferior, aquilo estava tudo indo assim, sendo lavado, né? Representava a sua superação, a sua força, o que você fez com o que fizeram de você, né? Exatamente. E assim, e ali eu voltei, eu me resgatei ali realmente. Ali eu fui com fé. Ali dali pra frente, eu levantei a cabeça, confiei em mim, fui pra frente, falei, agora vai dar certo. Falei, agora vai dar, porque agora, cara, agora eu consegui isso, eu vou conseguir. E assim foi. Ai, Bruna, que história maravilhosa. E assim foi. E eu falo, olha, eu tava falando com o Walter, tem umas 2 semanas, eu falei assim, gente, hoje eu tô aqui falando Norte Shopping. Eu fui gerente do Norte Shopping, gente. Fui gerente de lá. Falei, quando que eu pensei que eu ia entrar como franqueada do Norte Shopping? Jamais. Os sonhos, a gente às vezes... o mundo é muito grande, né? Tipo, o universo é baseado em abundância, às vezes... A gente só tem que botar a nossa mente pra isso, pra funcionar em cima disso, né? E eu falo assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, porque são mesmo, gente. Porque, olha, o que Deus me apresenta... Às vezes eu fico até com medo, mas eu vou com medo mesmo, sabe? Segura. É isso. É verdade. Eu tenho muito isso de confiar nos sonhos de Deus até mais do que os meus, porque a gente sabe que Ele sabe o que é pra gente mais do que nós mesmos, né? Sem dúvida. Então eu tento não ter muita ideia fixa de uma coisa. Se não deu pra mim, eu sinto que deve ter outra coisa incrível me aguardando, ou se tal ciclo se encerrou, eu vou confiante que deve ter uma coisa incrível. Porque quanto mais a gente, às vezes, se fica se pegando numa situação que não era mais pra ser, causa um mal-estar, uma dor. Se você liberar... Sua energia numa coisa que não é pra você mais, entendeu? E assim, a gente não tem que querer mal de ninguém, né? Não tem que querer mal de nada, mas assim, a gente precisa liberar algumas coisas na vida, né? Pra outras entrarem e darem certo, né? Um desses meus namoros abusivos que eu tive, pra mim foi muito difícil conseguir perdoar ele. Não perdoar de voltar a ter qualquer convívio, mas... Porque se você não consegue perdoar, você fica lá com aquela mágoa, aquele ressentimento que tava, tipo, me adoecendo. Eu já tava longe dele há 1 ano, ele não fazia parte da minha vida. Claro que ele ficou tentando voltar e tudo, mas eu consegui, tipo, restringir. Eu não pensar... Quando a gente entende que a pessoa é mau caráter, não tem pra onde voltar, né? Sim. Então não afeta tanto, assim, quando a gente consegue entender que aquilo tudo era manipulação, que não tinha nada de verdade lá. Só que
ainda vem um mal-estar enorme de você ter se submetido àquela situação, você ter aceitado, né, humilhações, coisas que você nunca se imaginou passando. E eu senti que eu precisava liberar aquilo de mim, porque você ficava só remoendo aquele ódio, aquele ressentimento. Não era nem ódio, era tipo uma coisa comigo mesmo, assim, de ter me permitido. Ai, nossa, foi muito difícil eu conseguir liberar, mas eu consegui com muita fé em Deus, muito rezando, Mas é importante meditando. pra gente, sabe? Engraçado, olha, meu ex-marido fez muita coisa, assim, né? E eu não conseguia ter raiva dele. É. E eu falava isso pra todo mundo, assim, as pessoas, você é maluca, Bruna? Eu não sei o que, ficar... Eu falei, não tenho raiva dele, ele é pai dos meus filhos. A gente teve uma história muito bacana, independente de qualquer coisa. Gente, eu precisei viver aquilo. E, cara, quanto Sim. eu aprendi, quanto eu crescia, sabe? Ele me ajudou, a nossa caminhada junto, a gente veio do nada. A gente veio do nada juntos, crescemos juntos, eram 2 jovenzinhos, bem jovens, né? E eu continuo justificando que muita coisa também aconteceu, porque nós éramos muito novos, com uns sonhos enormes na vida, e os 2 buscando isso, né? E a gente foi buscando com tanto afinco que a gente acabou atropelando algumas coisas, a gente não se cuidou, Uhum. né? A gente não cuidou da relação, a gente não se cuidou. E eu fui também permitindo algumas coisas que ele foi fazendo comigo. Mas porque a gente fez tudo junto, É, né? era a sua referência. Exatamente. E eu falo, olha, hoje eu posso casar de novo, mas ninguém vai ter a mesma história que eu tive com ele, né? Que a gente começou lá do zero. Tipo, quando você tá construindo uma casa, você bota o primeiro tijolo. Uhum. É isso. Então, assim, o primeiro tijolo foi com ele. Então, eu não tenho raiva dele. Muito pelo contrário, é uma pessoa que na minha vida, se eu puder ajudar, se eu puder... Nossa, eu tô aqui pra isso. Só não serve pra estar comigo. Só não serve pra estar comigo. Mas de resto, nossa, tem um respeito enorme, tem um carinho enorme. E é isso, quero só bem. Porque também tudo que você viveu te preparou pra ser a mulher que você é hoje, né? Então o processo que você teve que encarar ajuda, quando a gente dá esse significado, né? Ajuda a gente entender por que a gente passou pelo que a gente teve que passar. E cresce, sabe? Faz crescer. A gente na dor cresce muito, né? A gente só tem que estar atento a isso pra gente não ficar, né? Só sofrendo, né? Porque também tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Tem mulher que gosta também. Olha, eu sou mulher, gente, mas tem mulher que gosta da síndrome da dramatização. Gente, eu não sirvo pra isso. Então, assim, a dor faz parte da vida, né? O sofrimento faz parte da vida e vai fazer sempre. Não foi meu primeiro, não vai ser meu último. Mas assim, passou, aprendeu, vamos pra próxima fase, né? Vamos crescer. Isso é muito importante. Claro que cada um meio que faz o que pode, mas no geral eu também tento pra mim, tipo, beleza, isso aconteceu. Dói, mas se eu ficar insistindo naquilo, só fica um sofrimento, sabe? Acho que no budismo que tem isso, né? Tipo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você dói, você encara aquela dor, mas tem que fazer alguma coisa com aquilo. Se você ficar só, tipo, tô aqui no fundo do poço. Gente, eu acho que assim, chorar, se descabelar, fazer a linha depressiva, né? Ficar lá chorando uma semana. Eu acho que faz parte e é importante. Até pro luto, né? Exatamente. Esse momento é importante. Também fingir que nada tá acontecendo também tá errado, porque vai vir a conta. Sabe? Vai lá, passa por isso. Foi lá, bateu no fundo do poço, meu amor. Agora vamos lá, levanta. Pega o empurrão, né? Exatamente, vai na mola, né? Usa o fundo do poço como mola. E sobe e vai. Porque a gente tem que dar prazo, né, pra isso. Eu não posso ficar sofrendo. Sofrer uma semana, um mês, mas assim, mais do que isso, gente. Vambora, que tem mais coisa aí pra acontecer. Não dá. Você tá perdendo vida. Né? Deus te pressa. O sopro da vida, que é algo maravilhoso. Você vai ficar só sofrendo? Não, já te deu a solução. Vamos lá, bola pra frente. Tem mais coisa pra fazer. Tem muita coisa, gente. Tem uma cantora, Clarice Falcão, já ouviu falar? Já. Então, eu acho que ela lançou um álbum novo chamado Truque, e eu acho que as músicas dela representam muito a nossa geração. E aí ela tem uma que o nome da música é Fundo do Poço. E a música é sobre você decorar o seu fundo do poço. Que ela fala que ela começou botando no sofá e agora tá confortável aqui no fundo do poço. Não quero nem mais ver como tá lá fora. Não dá, cara. Não dá pra se sentir confortável nisso. Não pode. Mas a gente sabe que muita gente acaba realmente nessa condição, que é péssima. Sabe? Cara, é vida. Você tem 2 braços, 2 pernas, saúde. Respira. Vai pra frente.
Vai chorando, vai doendo, mas vai, não para a sua vida, que grandes coisas vão acontecer. Você só precisa acreditar e fazer acontecer, né? Porque sentada, chorando, não vai. Curta seu luto, que é importante. Não pular etapa, né? Mas também não pode viver só nele. E a gente vai quebrando a cara, e conforme a outra quebrada de cara já tá mais tranquila, a gente vai falar, vambora. Próximo. Eu falo para as pessoas assim, gente, eu não tenho problema em quebrar nada na minha vida, nem negócio, nem na relação amorosa, nada na minha vida eu tenho problema em quebrar a cara. Eu falei, quebrou, gente, eu cato lá meus caras, igual Lego, monto tudo, quebra a cabeça da cara e vamos lá de novo. Porque ainda bem que a gente consegue montar de novo. Isso... Tem uma frase também que é: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Que eu acho que é isso, a gente se permite, beleza, errei aqui, mas vambora. Não pode perder esse vambora. Não pode perder. É isso que faz toda a diferença na vida. Sabe? É tipo, não deu certo a primeira vez, tenta de novo.